Olá pessoal, eu sou o pastor Cláudio Maia. Nós estamos conversando sobre sala de aula invertida. Eu quero incentivar você a assistir os vídeos anteriores e apropriar-se desse conteúdo que nós já conversamos. Quero falar com você hoje sobre sala de aula invertida e escola bíblica dominical. Se você é professor da escola dominical, você sabe os desafios que são ensinar alunos numa escola bíblica e a dificuldade que nós temos principalmente com as salas de jovens e adolescentes. Na escola bíblica dominical, nós temos algumas questões que precisam ser bem entendidas e que são hoje um fator complicador para os professores. A primeira questão é que o aluno hoje tem muito acesso ao conteúdo. No passado, quando o aluno só recebia a revista da escola dominical, ele dependia de uma certa forma do professor para estar trabalhando esse conteúdo. Hoje, ele já tem acesso ao conteúdo na web, na internet, redes sociais, ele pode fazer a assinatura da revista digital, ou seja, os alunos estão com muito acesso, inclusive a muitos vídeos que muitas pessoas podem gravar sobre a sala de aula. A segunda questão a observar é que nós temos hoje, portanto, uma forte concorrência e uma concorrência desleal com a escola bíblica dominical. Além do aluno ter as outras atividades que poderiam lhe prender a não ir para a escola dominical, mas ir para a praia, para o shopping, para aniversário, para qualquer outra atividade, nós temos ainda uma quantidade enorme de vídeos, de conteúdo disponibilizado na internet, que ele pode assistir em casa, a hora que quiser. E a pergunta então é, por que o seu aluno deve sair de casa, enfrentar o trânsito e levantar às 7 horas da madrugada do domingo para ir assistir a sua aula, se ele pode fazer isso a qualquer hora, assistindo qualquer outro professor dando aula na internet? E a terceira questão a ser pensada é que a imensa maioria das nossas igrejas tem uma infraestrutura deficiente para a escola dominical. Ou seja, a imensa maioria não tem salas de aulas fechadas, climatizadas, que ofereçam a condição de maior conforto para o aluno. Muitas vezes o que temos é uma quantidade enorme de classes funcionando dentro da nave do templo, e aí parece mais um mercado persa. Se o professor diz para o outro, você está gritando alto, o outro diz, então grite mais alto do que eu. Então é uma situação complicada. Como manter a concentração dos alunos e como ter um aluno motivado a estudar dentro de um ambiente como esse? Portanto, a sala de aula invertida, ela não vai nos dar uma ajuda para melhorar essa condição. Por quê? Primeiro, o conteúdo o aluno já vai ter. O vídeo que ele vai assistir com o que é o conteúdo da escola dominical. Acompanhado pela revista, ele já vai ter boa parte do aprendizado aí. E ele vem para a sala de aula não para ouvir o professor com a disposição desse assunto, mas para discutir, para trabalhar, para conectar-se com os seus colegas e produzir coisas novas a partir disso aí. Então a sala de aula vai ser muito mais rica, muito mais interessante e muito mais motivadora para o seu aluno da escola bíblica dominical. E aí nós precisamos entender que a educação, a ciência da educação nos diz quanto de cada aula um aluno pode fixar e como ele pode fixar esse conteúdo. O que nós entendemos é que os alunos, geralmente, uma semana depois da aula, eles lembram-se de 10% daquilo que leem, 20% daquilo que eles ouviram. Se a aula tem um conteúdo visual, gráficos e vídeos, ele lembra de 30% do que viu. Se ele conseguir o que viu juntando com o que ouviu, ele consegue lembrar de 50%. Mas nós conseguimos gravar até 70% daquilo que discutimos e trocamos ideias, 80% daquilo que realizamos enquanto tarefa e tal, e 95% daquilo que nós ensinamos para outras pessoas. Ou seja,
nós precisamos ter um ganho com relação a atividades em sala de aula. Porque se o aluno apenas ouve ou apenas vê, o professor fala, o professor teve um grande desgaste para falar muito e o aluno só gravou 10%. Enquanto que se é o aluno quem dá aula, ou se é o aluno quem discute, se é o aluno quem traz esse conteúdo para a sala de aula, ele vai lembrar de 80% a 95% daquilo que aprendeu. Então, a ideia da sala de aula invertida na escola bíblica dominical é perfeita. Vai nos dar um ganho porque o aluno tem um conteúdo anterior e em sala de aula nós vamos ter esse aprendizado muito mais rico e a fixação desse conteúdo de maneira muito mais interessante. Pense nisso.